Bom dia, meus amados irmãos. A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Hoje nosso Café com Palavra nos traz livro de 2 Reis, capítulo 5, que nos diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Bendito seja Deus. Vamos ficar apenas com o primeiro verso, porque hoje nós não vamos falar apenas de Naamã, mas nós vamos aqui fazer comparações. Bendito seja o nome santo de Deus, porque aqui nesse texto, nessa história muito conhecida, Naamã, como nós já lemos, era um homem de grande respeito, chefe de um exército, do rei da Síria. Mas ele estava passando por uma enfermidade muito grande. Enfermidade essa que naquela época, principalmente, eram deixados de lado, Ele estava com lepra. E muitas das vezes nós olhamos e procuramos cuidar do nosso corpo, porque nós temos que cuidar da mente, da alma e do corpo. Sim, nós temos que cuidar. Bendito seja Deus. E nós olhamos e vemos aqui nesse texto 3 pessoas distintas. Naamã, o chefe do exército, onde ele cuidava ali do exército do rei da Síria. E no texto também fala sobre um homem, bendito seja Deus, chamado Eliseu, um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor. Mas Eliseu, ele também tinha um moço que estava com ele, aprendendo com ele. Esse moço era o nome dele chamado Geazi. E ali nós sabemos toda a história, o que aconteceu. E quando este homem, Naamã, procurou, veio a ele o conhecimento de Eliseu na terra, um homem de Deus, um homem onde Deus o ouvia. Ele procurou, porque quem está enfermo procura a cura. Quem está doente quer ficar sarado. Louvado seja Deus. E até aí não houve erro nenhum. Mas quando nós somos curados, nós ficamos felizes. Quando nós estamos enfermos e vem novamente a porta da saúde, a nossa vida, nós abraçamos e muito a nossa alegria. E não foi diferente com ele. Sabemos que no 7º mergulho ele foi curado. Bendito seja Deus. E ali na sua alegria ele tentou chegar, o homem de Deus, chegar até Eliseu a oferecer. Ele não estava ali diante de Eliseu pagando alguma coisa, não. Ele estava apenas querendo agradar. Era a maneira que ele achou, que ele encontrou de, vamos dizer assim, de agradecer, pela guia, pela instrução que ele deu. Mas nós sabemos também que antes dele mergulhar, houve uma luta. Houve uma luta, porque ele teria que mergulhar em um rio. E nós sabemos que esse rio era um rio sujo. Bendito seja Deus, E ele teria que ir e mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele ficou, bendito seja Deus, No verso 11 fala que ele ficou muito indignado. E saiu. Porque ele, como chefe, ele era, vamos dizer, o segundo depois do rei da Síria. Ele imaginou: eu vou até o homem de Deus e quando eu chegar lá, ele vai, com certeza, ele vai me ouvir, ele vai me receber muito bem, porque eu não sou um homem qualquer. Mas ali foi a primeira flechada que ele recebeu, quando o homem de Deus mandou o seu mensageiro dizer: vai e te lava-te 7 vezes. Ele não foi receber Naamã. Eliseu não foi até a porta receber Naamã. Ele mandou o seu mensageiro, Geazi, falar para ele o que ele deveria fazer. Então ali a sua primeira enfermidade já foi tocada, que foi a enfermidade de o eu sou, o eu autoridade.
eu sou mais. Então, você fica imaginando uma pessoa hoje sendo um governador, sendo um prefeito, sendo um deputado, sendo um médico, um juiz aqui na terra e precisar de um homem de Deus, um homem simples do Senhor, e ele não o receber com as pamponas que eles geralmente gostam de serem recebidos, de serem vistos com todo o glamour, com toda a honra, com todos os status que eles acham que merecem, e ele não é recebido na porta, mas o seu empregado, o seu funcionário ir lá e dar o recado daquilo que ele tem que fazer. Parece que a pessoa está desdenhando? Não. Esse homem ele estava sendo guiado e dirigido por Deus, porque a primeira enfermidade de Naamã não era a lepra, era o que estava dentro dele, era o orgulho, era a altivez, pelo que ele era, pelo que ele vivia, pelo que ele sabia que podia fazer. Mas quando nós olhamos, ele teve essa guerra interna, mas dentro dele, ele teve conselhos e ele foi para o rio sozinho, se colocou ali, separado de todos e mergulhou. Mas veja bem que antes dele buscar a cura naquele rio, conforme o homem de Deus falou, ele teve que digerir, entrar num lugar de águas sujas e ter que mergulhar. E primeiramente, antes dele chegar a esse ponto, ele teve que quebrar o eu dele. Ele tinha que mergulhar no rio sujo, em águas sujas, mas antes de mergulhar num lugar imundo, ele teve que quebrar o que tinha dentro dele, o império. O império do eu, ele cresce muito e ele é fortificado pelo próprio ser humano. E quando tudo isso findou, que ele foi curado e ele viu que aquele homem realmente tinha sido guiado por Deus, ele ficou contente e ele foi até Eliseu. E ele ofereceu ali alguma coisa, mas ele não quis. Santo Deus. Só que nós, com a continuação da leitura, nós vemos que Geazi, o moço de Eliseu, um homem de Deus, aquele moço voltou, ele foi atrás, bendito seja Deus, ele foi atrás até de Naamã, e Naamã, vendo que ele corria atrás dele, desceu do carro. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ali o serviu. E ele recebeu o que Eliseu não quis. Eliseu não quis. E ele ainda mentiu. Santo de Israel. Meus amados irmãos, eu não entrei muito no texto, porque o que vai ser dito hoje aqui é sobre enfermidade. Hoje eu não quero falar do que se tratou na vida de Naamã, na vida de Geazi, porque esses dois, na verdade, é apenas exemplos que nós estamos trazendo aqui do que acontece quando o ser humano se encontra enfermo. Muito mais do que a enfermidade da carne, é quando você está enfermo da alma, da mente, contaminado com os olhos, com o ouvido, com o coração. Geazi, ele não estava aprendendo com Eliseu qualquer coisa, ele estava aprendendo a servir ao Senhor, ele estava aprendendo a viver de forma certa, correta, buscando sempre a guia de Deus. Enquanto o homem de Deus negava ali aqueles, vamos dizer, presentes, porque Naamã se encontrava feliz, Geazi foi por trás e quis. A maior enfermidade voltou para ele, bendito seja Deus. Porque fala no 27 em diante que a lepra de Naamã foi para aquele moço. E ele ficou leproso, branco como a neve. O verso 27 é um texto muito bom de se ler. Nos ensina muito.
E aquele moço ficou ali enfermo na carne, porque na verdade ele já estava contaminado também por dentro. Naamã teve que quebrar o império do eu, o orgulho, e para poder entrar e mergulhar naquelas águas e ter a cura. E Gease buscou até uma lepra corporal, aonde ele já estava contaminado com os desejos gananciosos. A ganância faz com que o homem ele se contamine. E nós olhamos muitas das vezes pessoas enfermas hoje, nos dias atuais, às vezes com estado terminal de câncer e outras enfermidades, e são pessoas alegres, são pessoas contentes, porque elas se descobriram ali naquele leito de dor, de sofrimento, e elas tiveram que quebrar o seu eu, o seu orgulho, e viram que não tinha saída, porque o único rio, não de água suja, mas de água limpa, purificadoras, é agora o de Jesus. E ali elas entregam a vida a Cristo, porque elas sabem que não tem uma outra escolha. E ali elas começam a ver e muitas das vezes chorar, porque elas falam para Deus que se tivessem com saúde, elas fariam diferente, elas tratariam melhor as pessoas, elas não teriam ganância no material daquilo que era fútil, mas ela daria maior importância e maior valor àquilo que realmente é um tesouro. Porque o nosso coração, ele está aonde está o nosso desejo, onde está a nossa ganância, aonde está o nosso tesouro. Se o teu tesouro é viver para o Senhor, tu és um bem-aventurado. Tu não és pobre, nem és nu, tu não és miserável. Mas quando você coloca a tua ganância, o teu desejo, os teus propósitos diante das coisas terrenas, diante daquilo que é fútil, diante daquilo que é passageiro, diante daquilo que vai se acabar, que tem fim, aonde a traça rói, aonde o ferrugem acaba, destrói. Meus amados, nós temos que lembrar que a nossa vida é passageira e existem muitas pessoas que aos nossos olhos, aparentemente, elas estão saudáveis, mas quando nós olhamos e as conhecemos, nós descobrimos que elas têm uma contaminação, uma lepra terrível por dentro, uma lepra que contamina a mente, a alma, o corpo, os olhos, o ouvido. Os ouvidos estão tapados, não podem mais ouvir. Elas até algumas ouvem, mas não entendem e nem compreendem o que Deus quer delas. O que o homem de Deus ensina para o seu servo, aqui é como se fosse Deus ensinando para os seus filhos. E muitos estão ouvindo e não estão entendendo, não estão compreendendo, porque estão contaminados com a lepra do eu, com a lepra da prepotência, com a lepra do orgulho. E eles não conseguem quebrar esse orgulho, porque acima de tudo sou eu. Acima de tudo, primeiro eu. Acima de tudo, quem faz sou eu. Eu que faço, eu que posso, eu que compro melhor, eu que como um alimento melhor, eu que me visto melhor, eu que me calço melhor. Eu sou mais do que fulano, eu entendo mais, eu faço isso, eu faço daquilo. Por isso que eu dirijo a minha casa desse jeito, é por isso que eu trato desse jeito. E quando elas estão numa enfermidade leprosa, no estado terminal, é que elas vão descobrir que elas não são nada. É que elas vão descobrir que são pó. É que elas vão descobrir que voltarão ao pó. É que elas vão começar a descobrir que se elas não se deslatarem diante do Senhor, se elas não se quebrarem diante do Senhor, elas não terão mais para onde recorrer. Os pés delas, elas vão descobrir que estão escorregando como lama para um abismo profundo. Algumas ainda conseguem serem resgatadas. Nos últimos dias de vida, elas conseguem, muitas das vezes, até sem voz, mas o coração fala com Deus e se arrepende e pede perdão e são curadas com as águas purificadoras. Bendito seja Deus, que é o Senhor Jesus. E muitas das vezes nós olhamos por pessoas que aparentemente parecem serem normais, não têm nenhuma especialidade, não têm nenhuma enfermidade e agem como se fossem pessoas especiais, pessoas que têm alguma enfermidade, mas elas estão realmente enfermas no trato. Pessoas que são duras, elas não conseguem manusear o pescoço, elas não conseguem olhar para um lado, para o outro e ver que do lado existem pessoas, outros seres humanos e que precisam serem respeitados. Elas não conseguem porque elas se acham muito.
Elas acham que a cadeira delas ninguém mais pode sentar. Elas acham até que o que elas fazem, elas são insubstituíveis. E nós vemos aqui, por esse texto, bendito seja Deus, que ninguém é insubstituível, que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua motivação, cada um, o Senhor deu um talento e muitos enterram. Tem pessoas que têm muitos talentos e todos enterrados pelo orgulho, pelo eu, pela prepotência, pela mentira que vive, pela covardia em que vivem. Muitos vivem a pior lepra, a mentira, o engano. Estão falando dos outros enquanto elas estão contaminadas, se ajuntam e se acumulam uns com os outros, porque eu preciso errar e eu preciso saber que o outro pensa do mesmo jeito que eu. Então, se todos errarem comigo, eu vou saber que eu não estou errando só, eu vou saber que eu estou bem. É dessa forma a lepra. Um admitindo o erro do outro, um aceitando a opinião do outro, parece um bando de calango, todo mundo balançando a cabecinha em concordância e o Senhor reprovando todos, e o Senhor olhando e dizendo: pobres, miseráveis. É assim que o Senhor olha, é assim que o Senhor reprova. Então que nós possamos hoje meditar nessa palavra, porque é o que está acontecendo na terra. Muitos estão aí buscando a ciência, a vacina, muitos estão buscando a cura para alguma coisa, enquanto não estão cuidando do corpo, da mente e da alma. Muitos estão dentro de academias porque precisam estarem bem fisicamente, enquanto a mente, a alma, o coração está totalmente contaminado. Muitos estão dentro das igrejas com a mente e o coração contaminado, alejados, surdos e mudos, e não conseguem encontrar cura, porque a primeira lepra que foi para o coração e contaminou como câncer enraizado em todo o corpo, não consegue mais ser quebrado, porque é alimentado todo dia com o chamado lepra eu. Então que nós venhamos pensar e meditar. Um tem a lepra do corpo, o outro tem a lepra interior, o outro corre atrás da lepra como correu Geazi. Ele tinha saúde, mas dentro estava enfermo e a lepra se manifestou. Não foi a palavra do homem de Deus que fez ele ter a lepra, mas é o que já estava dentro que manifestou, que veio para o exterior. Então cuidado, porque muitas das vezes, pela falta de enxergar, pela falta de ouvir, pela falta de entender, pela falta de compreender, pela falta de quebrar as raízes da lepra eu, você está contaminado e pode estar contaminando. Nós venhamos nesse dia observar como se encontra nosso corpo, nossa mente, a nossa alma. Venhamos cuidar do interior, venhamos se preocupar como estamos na presença do Senhor, porque tem muitos se juntando, mas não é para somar, é para ver o funeral de alguém. Tem pessoas desejando que a lepra de alguém venha ser externa, venha ficar externa, para que muitos possam apedrejar e matar. E esses que falaram possam assim dizer: tá vendo? Eu bem que disse, eu sei, eu já sabia. Espíritos imundos e acham que são de Deus. Venhamos refletir hoje sobre tudo isso. Amém? Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus Altíssimo Pai, na manhã desse dia, nós queremos aqui agradecer o dom da vida. Vida que vem com Cristo, vida que tem saúde, vida, Senhor Deus, que está nos ensinando a trilhar um caminho pequeno, um caminho apertado, um caminho difícil, mas um caminho que nos leva à vida eterna. Graça te damos porque todos os dias o Senhor não deixa o nosso pé vacilar. Graça te damos por essa palavra gloriosa que nos ensina a fazer uma autorreflexão da nossa vida, que nos ensina a nos autoexaminar, para que nós possamos ter freio na nossa língua, para que não venhamos ser o assassino de alguma alma. Pai, nós te pedimos que nas nossas mãos não haja culpa, que na nossa língua, Senhor Deus, haja pureza. E quando não tivermos o que falar, que nós venhamos ficar em silêncio. Meu Deus, na manhã desse dia, nós te pedimos,
vai curando as almas que acham que estão bem. Senhor, vai limpando as lepras em que muitos não sabem que estão contaminados. Senhor, abre a visão espiritual de muitos que precisam hoje da tua cura. Assim, Pai, nesta manhã, por essa passagem linda, nós não venhamos ser leprosos na tua presença. E se nós estivermos com algum tipo de lepra, a tua mão, o teu poder, a tua ordem divinal possa vir nos libertar, nos curar daquilo que está nos levando para um abismo eterno. Assim, nós te pedimos e nós te rogamos por fé a tua misericórdia. Graça te damos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.